Boa noite a todos que estão aqui conosco no último dia de apresentação do workshop número 1 do Moda Collab. Eu me chamo Paula Teixeira, sou integrante do projeto, estou cursando o segundo período de Tecnologia em Design de Moda no Instituto Federal do Campus Muriaé. E peço a todos que mantenham os microfones desligados durante toda a apresentação. Caso precise fazer alguma pergunta, utilize o chat e se o professor propor alguma atividade interativa, fiquem à vontade para abrir o microfone e interagir. A lista de presença será disponibilizada aproximadamente 30 minutos antes do fim do workshop, então fiquem atentos ao chat. E para darmos início à noite de hoje, convido a professora Clarice Novaes, para uma das coordenadoras do Moda Collab, para dar as boas-vindas a vocês, então começarmos. Boa noite a todos. Fomos muito bem, né, nos outros dias. Espero que todos tenham gostado, né, e estejam aproveitando. Hoje nós temos o Rodrigo Bessa, né, que tive o prazer de conhecê-lo, e um profissional, assim, muito dedicado, muito apaixonado pelo que faz, admiro muito, e quero agradecer, né, a todos que estão participando aqui esses dias, quero agradecer ao professor Rodrigo Bessa, de antemão, e vamos dar início, então. Fique à vontade, Rodrigo, obrigada e boa palestra para todos. Boa noite a todos, a todas. Eu fico feliz, Clarissa, pelo convite e por essa parceria que a gente já vem há algum tempo, né, criando entre o Cefet, Campus Divinópolis, e o IFE Muriaé. É muito importante essa parceria, uma vez que eu acredito que a gente está aqui para unir forças e já que levantamos a mesma bandeira, né, que é o design de moda, então eu fico muito feliz com o convite. Só espero aqui que na hora que abriu a apresentação, a minha sumiu. Não sei por quê. Só um minuto. O meu slide aqui, ele desapareceu, mas eu consigo visualizar na outra tela ali, que vai ser minha cola, então, para eu saber a apresentação. Então, como a Clarice comentou, né, eu sou Rodrigo Bessa, sou doutor em design de moda, aliás, em design. A minha tese foi na área de design de moda, e eu sou subcoordenador e professor do curso Design de Moda do Cefet MG Campus Divinópolis, e também atuo como professor do curso técnico de produção de moda do Cefet MG. A minha trajetória na moda é interessante, assim, porque eu nasci numa fábrica de roupa, basicamente, de forma que meus pais, desde quando eu me conheço por gente, eles trabalham com confecção de roupa. Então, eles tinham, na década de 80, 90, 2000, uma fábrica de jeans. E, com isso, eu cresci numa fábrica. Então, a realidade do chão de fábrica era a minha extensão de casa, né? Já que no prédio onde eu moro, o andar de baixo era a fábrica. E, com isso, eu vivenciei todo o processo produtivo desde criança. Como eu era uma criança que não ficava quieto, então meus pais colocavam para eu fazer alguma atividade, cortar etiqueta. Aos 7, 8 anos eu já brincava de cortar etiqueta, arrematar roupa. Depois ajudei no corte. Aí com 10, 11 anos eu já ia ao banco para eles. Eu sempre ajudei de alguma forma. E aí quando chegou na adolescência, eu já tinha uma noção do processo criativo e produtivo de forma visual. A minha mãe fazia desfiles, minha mãe lançava coleção, porque ela foi uma das primeiras aqui do polo de Divinópolis. Devido a isso, eu comecei a me interessar um pouco pela criação. Aí fui para o chão de fábrica e
e deparei com algumas indagações em relação à modelagem, ao processo produtivo, e naquela época ainda a gente estava muito preso, né, ao modismo, e o modismo no sentido que o que saía na revista, o que aparecia nas novelas, era o que a gente acreditava ser moda naquele momento. O Brasil ainda estava engatinhando no processo de criação de moda, de uma moda autoral que a gente conhece hoje em dia, que a gente fala muito nos cursos. Depois dessa trajetória da criação, dentro do chão de fábrica dos meus pais, como todo jovem rebelde, falei, não quero mais isso, quero ir para o Rio de Janeiro, quero cinema, quero teatro, TV, quero Rede Globo, e me aventurei numa trajetória de ator e também nos bastidores. No curso superior de cinema, contei com meus colegas da história, acabei de relatar para vocês. Consequentemente, eles me colocaram para fazer o figurino de todos os curta-metragens da graduação de cinema. Então, aparecia um curta-metragem, o Rodrigo era o figurinista, porque ele que entende de figurino, ele que entende de moda, ele nasceu no chão de fábrica. E isso me trouxe de volta para a moda, já que eu tinha brigado um pouco com essa história da moda, porque eu descobri que a moda também existe um lado criativo, incrível, e que realmente instigava, me provocava a pesquisa, me provocava a criação, aquilo que realmente eu gostaria de trabalhar. E aí eu fiz especialização em moda, depois fiz graduação também em moda, para poder complementar com essas outras graduações. E aí minha trajetória, fiz mestrado, doutorado, como eu comentei com vocês, e quando voltei para Divinópolis, eu criei uma escola chamada Oficina da Moda. Essa escola, ela tinha como finalidade ofertar cursos profissionalizantes, cursos rápidos na área de costura, modelagem, corte, desenho, bordados, entre outros cursos rápidos, porque eu percebi que em Divinópolis tinha um polo, mas não tinha uma formação. E sempre, desde o início da minha formação, né, eu me apaixonei por sala de aula, porque a sala de aula é uma extensão do meu trabalho como ator. Quando eu estou diante de uma sala de aula, eu tenho uma plateia, eu sou um personagem professor, eu tenho um texto para poder ser trabalhado, e aí voltei a me realizar nessa veia artística que me levou para o Rio de Janeiro durante 5 anos. Consequentemente, na minha volta, a Unifenas estava abrindo um curso de design de moda, fui convidado porque eu já tinha pós em moda e havia uma carência de profissionais nessa área aqui em Divinópolis. Comecei, então, a minha trajetória. Na sequência, conheci a Bu, Maria de Lourdes, que é uma professora de Cefet, e foi um prazer, assim, na minha vida, uma experiência incrível ter essa pessoa, né? Tanto que ela também estava na minha banca, uma vez que, além de ser amiga, ela abriu, assim, as portas no sentido de, olha, você deveria dar aula no Cefet, você deveria fazer um concurso. E aí eu fiz o concurso para substituto. E desde 2008, eu estava como substituto do Cefet, lecionando várias disciplinas. Estava até comentando com a Clarice que a gente assume aqui no Cefet inúmeras disciplinas de diversas áreas, dentro do campo da moda, porque o professor aqui ele é multidisciplinar nesse sentido. Ao mesmo tempo, eu tive uma trajetória também maravilhosa. Eu vi que tem uma colega de trabalho, que é a professora Lili, que trabalhou comigo, que foi na FACED, que também foi uma grande escola, onde eu trabalhei, uma faculdade com curso de design de moda, e que também é onde eu aprendi muito na prática, e que faz parte da história da minha pesquisa. Mas vamos falar um pouco dessa história do design de moda, vamos falar desse objeto, né, de estudo que percorre a minha história de vida. Então, antes da gente falar da ficha técnica, nós temos que falar do desenho. O desenho, ele é uma característica cultural e necessária do ser humano. Antes do homem escrever, ele desenhava. O desenho é uma forma de representação que a gente começa a observar aí, né, na trajetória da história da humanidade, da importância que ele tem. E essa importância da representação, quando a gente vai também ali para o Egito, né, e também para a Mesopotâmia, e vê a escrita como uma forma de representação, ou seja, como um desenho. Além disso, a gente tem toda uma trajetória
antes do desenho técnico, antes do desenho projetista, que é o objeto de estudo de hoje, a gente tem uma trajetória dos primeiros desenhos. Então é necessário a gente dar uma olhada no passado para poder entender o presente. Esse desenho ele começa inicialmente com uma representação arquitetônica e depois ele vai passar também com uma representação de esquemas de objetos, como, por exemplo, um arado puxando o boi que foi encontrado no Egito. Essa é a importância dessa representação durante toda a trajetória histórica. Já chegando próximo do Renascimento, o desenho começa a ganhar dimensões. As vistas que a gente chama, né, no desenho técnico, quando começa a criar as primeiras embarcações, na época dos descobrimentos de novos continentes. Além disso, no Renascimento, o desenho ganha perspectiva, como também nas artes. Além de ganhar perspectiva, vai chegando aí na Revolução Industrial, o papel do ilustrador, né, daquele projetista, começa a ter valor, uma vez que na Revolução Industrial começaram a surgir inúmeras máquinas, e era necessário ter o projeto dessas máquinas, de como elas deveriam ser feitas. E aí a gente também vai na Bauhaus, na Arte Nouveau, na Arte Deco, e a gente percebe que tanto o desenho técnico como o desenho criativo tem a sua importância para o processo produtivo de um produto. E aí, com a tecnologia, com o surgimento dos computadores, né, desde a década de 50, a gente começa a ter as primeiras representações gráficas, que tem o desenho, a valorização do desenho, no sentido de que ele pode ser representado em várias dimensões e também em formas inusitadas que até então não tinha sido pensado, não tinha sido vista em décadas anteriores. E já o desenho de moda também tem uma trajetória bem interessante quando a gente vai pesquisar sobre. Primeiro que a gente encontra que as ilustrações dos trajes era uma forma de retratar como era a cultura dos povos lá no período do descobrimento. E aí, no século XVIII, XVII, XVIII, XIX, as primeiras revistas também trazem as ilustrações como formas de ditar as tendências, os comportamentos, a moda de vestir, principalmente das classes mais altas. Seguindo aí, a gente vem aí o período da Belle Époque, né, que surge as revistas que nós conhecemos hoje, né, no final do século XVIII, início do século XX, revistas como Bazar, Vogue, que tem a sua expressão na ilustração de moda. Na década de 30 e 40, né, a ilustração tem assim, o seu momento de maior apogeu, principalmente também na década de 50. E a gente tem até um ilustrador brasileiro aí de referência, Alceu Pena, que ditava a moda e o costume de como deveria se vestir. E vai chegando na década de 60 e 70, a ilustração de moda ela cai, ela entra em declínio, uma vez que o surgimento da fotografia substitui o papel do ilustrador. Mas ele não sai de cena, ele volta a ser valorizado nos anos 80, e quando a gente vai chegar nos anos 90, a computação gráfica entra em cena, e o ilustrador digital ele tem um espaço como nunca, que a gente sabe hoje a importância do ilustrador digital e também do ilustrador de forma manual. Uma vez que o desenho manual, a partir do ano 2000, passou a ganhar espaço por representar um desenho mais estilizado, por representar um desenho feito à mão, já que tudo se tornou tecnológico. E aí, quando a gente vai pensar, então, nos tipos de representação de um desenho, a gente encontra três vertentes, né? No mercado de moda, a gente tem a ilustração de moda, que é o desenho que representa um comportamento, uma forma de se vestir. A ilustração de moda é para passar uma ideia de um comportamento, uma ideia de moda, uma forma de se viver. Já o desenho estilizado é o desenho do designer, no qual ele tem a função de representar um produto, no qual ele faz um esboço da ideia. E aí, o nosso desenho é o desenho técnico, que tem a função de informar como será esse desenho projetista de moda. Diante dessas exposições iniciais, né, e pesquisas, surgiu algumas indagações no tempo que eu estava no doutorado e também a minha trajetória como professor, principalmente de disciplina de TCC,
no qual eu orientei mais de 80 trabalhos na área de desenvolvimento de coleção. Por que o desenho técnico de moda ensinado nas escolas e universidades de moda no Brasil não tem uma linguagem, um acordo, uma forma de comunicação e informações precisas para a efetivação de um produto, como as demais áreas do design? Eu comecei a comparar as demais áreas do design e percebi que um desenho mecânico, por exemplo, ele é bem preciso, em cotas, vistas, informações. Já o desenho técnico de moda, no chão de fábrica ou na academia, muitos alunos, por exemplo, ou profissionais que estão no mercado, fazem um esboço da ideia do que querem, faz o desenho técnico feito de qualquer jeito, de qualquer forma. Ou seja, a representação do desenho é quase que desnecessária. Quando não pega uma foto ou uma parte de uma revista que tem um desenho ou até mesmo uma fotografia e coloca na ficha técnica para falar que é aquele modelo, nem tem o trabalho de se desenhar. Então, diante disso, eu encontrei essas fichas técnicas da graduação, omiti o nome para não expor nenhum aluno, né, do passado, meus ex-alunos, e eu tinha muito problema com essas fichas técnicas, né? Era a última parte que se fazia num trabalho de TCC e não se dava tanta atenção assim para a ficha técnica. E a mesma coisa acontecia no mercado, os desenhos pareciam muito mais ilustrações do que desenhos técnicos de moda. E a partir dessas indagações, encontrei este livro alemão que me levou também a um outro questionamento. Será que o profissional graduado em design de moda, quando ele faz um desenho estilizado, até mesmo um desenho técnico, ele consegue desconstruir na cabeça dele esse desenho? Ele consegue ver que essa manga será modelada dessa forma, que esse corpo da blusa vai ser modelado? Ele consegue perceber os processos produtivos, os processos de modelagem do desenho? E aí esse livro de modelagem, que tinha essa representação do desenho e da modelagem, é um livro alemão, me fez pensar muito sobre o processo de construção da modelagem. Daí eu fui buscar informações, como eu falei com vocês, nas outras áreas. Será que é um problema da moda? E percebi que sim. E nas outras áreas do campo do design, também, até mesmo no campo industrial da mecânica, o desenho projetista, ele é feito com total cuidado, né, para que não aconteça aí imprevistos na produção, e que a leitura do projeto ela tem que ser precisa, ou seja, não pode ter interpretação subjetiva. Já as nossas fichas técnicas que eu encontrava no mercado e na sala de aula, eu percebia que havia uma interpretação subjetiva do desenho. Por exemplo, a manga poderia ter 15 centímetros de comprimento, 20, 25, não era claro no desenho. O desenho era um esboço da ideia. Então, a modelista poderia realmente interpretar o desenho e não seguir o projeto de design, como nas demais áreas. Além disso, pesquisei autores como Loba, né, que traz aí essas reflexões, que o design é aquele que tem que ter uma ideia, ele tem que ter um projeto, um plano para a solução de um problema determinado. O pessoal está reclamando do áudio, vocês querem que eu tire o microfone? Olha se ficou melhor assim. Ficou melhor? Melhorou, Clarice? Então, vou sem microfone. De repente, o áudio natural aqui. E voltando sobre Loba, então, Loba ele esclarece que é a função do design ser o projetista. Além disso, né, eu vim com outras indagações como hipóteses. Está sem som? Está ouvindo normal? Eu, hein? Não estou entendendo porque está sem som. Vamos lá. Continuando aí nessas reflexões sobre o que Loba traz, olha se melhorou, para o campo do design, eu comecei a levantar uma outra hipótese, né? É possível afirmar que os alunos, né, formados em cursos técnicos, em cursos superiores, em bacharéis, eles são reconhecidos no mercado, então, como designers de moda. Ou melhor, como projetistas do design de moda.
Portanto, cabe a esses profissionais pesquisar, idealizar, criar, planejar e, principalmente, a palavra projetar os produtos. Então, quando eu encontro a palavra projetar, eu venho assim, será que o design realmente de moda está esclarecendo na produção do vestuário todas as informações necessárias, todas os detalhes que precisam ser esclarecidos, como cotas, medidas, larguras, então, como eu tinha comentado, no desenho. Após esse levantamento dessas hipóteses, né, a fala de Loban, quando ele fala que o design é uma ideia, é um projeto, um plano, e fui questionar sobre a questão do design de moda no mercado, ou até mesmo durante a formação, se ele estava cumprindo essa questão dele ser o idealizador, o criador, aquele que planeja ou realmente projeta o produto do vestuário, com todas as informações necessárias para a efetivação do produto. Então, cheguei até a comparação do desenho técnico industrial com o desenho de moda. E ao comparar, a primeira questão que eu encontrei, os autores para a área do desenho industrial sugere que uma representação técnica ela deve seguir as normas da ABNT. Já o desenho técnico de moda, ao verificar o catálogo, não existe normas da ABNT para o desenho técnico de moda. Também verificando, o desenho técnico industrial, ele é representado por diversas vistas, como vocês podem ver aqui. A vista frontal, aberta, a vista lateral, a superior. Já o design de moda, a gente representa normalmente a vista frente e costas, em alguns casos a lateral, mas nem sempre representa a lateral. Alguns autores sugerem a vista explodida, ou seja, de como que é esse desenho explodido, como que é cada parte desse desenho separado. No design de moda não existe a vista explodida. No design industrial é necessário acrescentar as cotas e as especificações do desenho. O que é isso? São essas medidas, o que se trata, que é a largura da roda, essas especificações. No desenho técnico de moda, alguns autores sugerem cotas, mas na prática e nas instituições de ensino que eu trabalhava naquele momento, eu não encontrei cotas e talvez uns ou outros colocavam uma seta com alguma especificação do que se tratava aquele desenho. A equipe de produção do desenho industrial faz leitura do desenho técnico. No campo da moda, use-se a palavra interpretação. Faz-se uma interpretação do desenho técnico. Diante disso, eu comecei então a propor algumas mudanças nesse desenho técnico. Comparando aqui o desenho técnico com cotas e especificações, comecei a trabalhar o desenho técnico de moda com todas essas cotas e especificações. E mudei também a nomenclatura desse desenho. Ele passaria a chamar desenho projetista técnico de moda. A vista explodida também deveria constar na ficha técnica, assim como no campo do desenho industrial. Seria o diagrama dos moldes, com suas cotas e especificações. Para isso, eu escrevi um livro também, que foi um suporte para os meus alunos durante a minha pesquisa de campo, porque eu coloquei esse trabalho, desenvolvi a tese e testei com 2 instituições de ensino para saber como que seria aceito essa nova proposta de ficha técnica, esse documento que é a instrução do protótipo. E a partir daí, eu criei essa ficha técnica, que ela tem 4 páginas, e ela é representação do desenho como instrução para a produção desse protótipo. Então, inicialmente, esse desenho técnico que representa essa peça que está aqui atrás de uma aluna, ela acabou doando essa peça para que eu pudesse explanar nas palestras e apresentar também na minha tese. Os desenhos, eles têm que vir frente e costa, e se tiver algum detalhe na lateral, também ser representado a lateral do desenho. Todas as cotas e medidas, ou seja, todas as medidas, quanto que vai ser de punho, quantos centímetros de circunferência, quanto que vai ser a amarração desse cinto, a largura desse cinto, o comprimento de saia, a circunferência da saia, todas essas cotas devem aparecer no desenho. Além disso, vem a descrição do produto, coleção, referência, número do molde e a data que foi feito esse produto. No desenho técnico, tanto no design industrial
como no design de moda, o desenho técnico não tem cor, não tem estampa. Então, existe um espaço na ficha técnica que esse desenho é representado com cor e estampa, para que ele seja uma sugestão durante a produção. E também, caso você vai trabalhar com design de superfície ou beneficiamento, esse é o local onde você aplica, você apresenta o design de superfície e beneficiamento. Além de colocar os tecidos, a importância de colocar composição, modo de lavar, cor e consumo, porque na indústria você precisa produzir uma etiqueta de composição. Se isso já estiver na ficha técnica, facilita muito a indústria na produção dessa etiqueta de composição. Aviamentos que foram usados também, tem uma parte específica para aviamentos. Essa é a primeira página da ficha técnica. A segunda página da ficha técnica, que ela também passa a ser um memorial desse produto, porque caso o design não esteja mais na indústria e daqui 2, 3 anos a indústria resolva produzir novamente esse produto, essa ficha técnica ela vai ser uma referência. Então, a segunda página é o diagrama do molde, onde a gente tem aí a vista explodida do produto, como no desenho industrial. Essa vista explodida, a gente tem cada parte do molde com suas cotas de como que foi modelado no tamanho M este produto. A terceira página da ficha técnica, ela tem todo o processo operacional, ou seja, a sequência, o processo de produção. O que foi feito, passo a passo, sequência 1, fechar o ombro, na máquina overlock, a aluna gastou 1 minuto para fazer isso. Lógico que essa aluna, ela tinha muita experiência com costura também, por isso que ela assume também o papel aqui de pilotista. E a quarta e última página da ficha técnica, ela vem com todas as medidas que foram utilizadas para fazer a peça piloto, a quantidade que foi cortada, ou seja, apenas uma peça, a cartela de cores com os pantones, as orientações de corte em festo, né, cortar no fio reto, todas as observações aqui que são feitas em relação ao corte, e o beneficiamento, né, o tecido prada na cor branca, composição 97%, que foi usado para estampar, ou seja, para fazer a sublimação. Essa é a proposta da ficha técnica que eu desenvolvi para poder aplicar um protocolo experimental com 2 grupos de 2 instituições distintas. A partir disso, eu comecei a buscar vários autores do campo do design industrial, ou seja, do desenho industrial. Neste campo, encontrei vários autores que dialogaram sobre o processo, método de desenvolver produtos na área do campo do design industrial, e encontrei identifiquei algumas similaridades em relação à maioria das estruturas de como que faz um produto no desenho industrial. Primeiro, alimentação de um problema, segundo, coleta de dados, aí gera informações, surge então a criatividade, conceito-chave, e o desenho técnico protótipo aparece aqui antes da implementação. Também analisei o campo do design de moda, os principais autores que são usados no campo do design de moda. Em destaque aí a Tremble, né, que sempre é citado pelos professores. Ao analisar, percebi também algumas semelhanças no processo, né? O planejamento, o brief, o problema, a pesquisa, a contextualização, o processo criativo, o conceito-chave, o desenvolvimento de criação, desenhos e croquis, prototipagem, protótipo e ficha técnica e o processo produtivo. Ou seja, eu encontrei semelhança das estruturas. Cruzei essas 2 estruturas e com a minha orientadora de doutorado, que é a Ana May Barbosa, que tinha criado, desde a década de 80, um método de como se ensina para criança e adolescente a entender a arte, né, que é a chamada abordagem triangular, e também ela teve como professor Paulo Freire, que, se você comparar, lembra muito o método do Paulo Freire de alfabetização. Ela propõe, no seu método chamado abordagem triangular, que você deve contextualizar a arte, depois você tem que contextualizar no sentido de mostrar como que aconteceu aquele período, o que acontecia, o que é, por exemplo, o cubismo, depois mostrar tipos de quadros de cubismo e depois pedir que o aluno faça, por meio da experiência de vida dele, uma obra cubista e não copiar uma arte que já foi feita. Então, ela desenvolveu, e até hoje é referência no Brasil e no mundo, a abordagem triangular, que é o método de como se ensina arte para crianças e adolescentes. Junto com a abordagem triangular, mais todo esse aporte teórico que eu acabei de apresentar,
eu desenvolvi a pirâmide pentagonal do desenho projetista técnico de moda, que eu vou explicar para vocês de como ele deve ser trabalhado, que é um método de desenvolvimento de coleção, sendo o desenho projetista um dos pontos chaves durante o processo de coleção, e não um ponto excluído, ou até às vezes levado não tão a sério, como eu comentei com vocês no início da exposição, que eu percebia tanto na indústria quanto na sala de aula, nos TCCs, não havia tanta importância para a ficha técnica. Então, começa inicialmente com o pensamento projetual, que é, você tem uma ideia de uma coleção, você tem uma ideia de um tema de uma coleção. Então, você começa a pesquisar nesse pensamento projetual várias ideias sobre que vai envolver a sua coleção. E, a partir disso, também surgem definições de mercado, segmentação, público-alvo, pesquisas de tendências e a possível temática da sua coleção. Depois vem o pensamento criativo, que são aqueles painéis que os professores ficam pedindo para vocês desenvolverem, né? Os moodboards, os painéis de cores, os painéis de tecidos, de apiamentos. É o pensamento criativo, onde você vai apresentar toda essa parte de forma imagética. Porém, também, nesse processo de pesquisa, eu trabalhei os 5 sentidos, não ficar só no imagético, buscar outros sentidos que têm a ver com a coleção. A partir do momento que você já tem o pensamento projetual e o pensamento e o processo criativo resolvido, vem os insights, as ideias, que são os esboços dos croquis, ou seja, a geração de alternativas e produtos. Aí, então, surge as fichas técnicas. Você vai selecionar, né, no caso, o design, ou o estudante, seleciona os principais desenhos que vão se tornar em protótipos e começa o desenvolvimento de fichas técnicas desse projeto de design de moda. E, por fim, um ponto também importante, nós não vamos interpretar fichas técnicas, nós vamos fazer leituras das fichas técnicas, diferente da indústria, que muito se usa a palavra, porque a modelista interpreta o desenho. Não, a modelista vai fazer leitura. Se a sua manga diz que terá 15 centímetros de caimento, não poderá ser 16 nem 14. Serão 15 centímetros de caimento. Então, esse momento da leitura dessa ficha técnica que eu apresentei para vocês. Ao analisar Budek, que é um outro autor do campo do design industrial, o método dele não é engessado. E também esse meu método não é engessado. A pirâmide pentagonal, ela pode ser começada em um dos pontos que, no caso, o design acha mais interessante, não só engessar, que deve começar no pensamento projetual, mas, de repente, começa no pensamento criativo, como, por exemplo, pode começar por meio de um manequim de mulagem com tecido, de uma forma experimental, dentro de um processo de uma disciplina, ou até mesmo do mercado. E, ao mesmo tempo, é um processo que permite feedbacks. Você pode voltar sempre. Por exemplo, se você encontrou um problema na ficha técnica, de repente você vai ter que voltar para o esboço. Mas, se o seu desenho técnico não está bem elaborado, é necessário voltar do pensamento criativo, ou até mesmo do pensamento projetual. Ele permite feedbacks nos processos. Então, eu trabalhei inicialmente começando pelo pensamento projetual, que é o planejamento, como a gente chama na indústria, o pensamento criativo, os insights e os projetos de design é o desenvolvimento e criação da coleção, e a leitura dos projetos é o que a gente chama de prototipagem dentro da indústria. Como eu comentei com vocês, esse projeto ele foi aplicado em 2 instituições, no Cefet, Campus de Divinópolis, no curso técnico, na turma que formou no ano de 2018, e na Faced foi por meio de uma pesquisa que a gente chamava de Ateliê de Pesquisa e Tendência, no qual a gente contou com parceria como o Senai e o Sinved para poder realizar esse protocolo. No Cefet eu contei com 22 alunos, divididos em 4 grupos, ou seja, 4 coleções, e na Faced o processo era uma coleção feita por meio de uma direção criativa através de apenas uma temática, ou seja, 12 alunos envolvidos no projeto. O resultado final, a gente apresentou por meio de desfile no Cefet e no auditório da Faced. Essa é a minha exposição, né, e a gente chega aí a uma conclusão, né, que não é uma conclusão, é umas considerações iniciais. Primeiro, né, que no campo do design de moda, no qual eu proponho essa metodologia, chamado de
pirâmide pentagonal do desenho projetista de moda, esse pensamento, como eu falei com vocês, ele não é engessado, ele pode começar em uma das bases, né, da estrutura da pirâmide. Além disso, né, por meio da leitura e também por meio da ficha técnica que eu estou propondo, a gente esclarece a função do design de moda. Ele passa a ser, então, realmente o projetista do produto, e não apenas aquele ilustrador que desenha o croquis e orienta aí de forma subjetiva a produção daquele produto. Mas sim, toda a equipe de produção deve fazer a leitura dessa ficha técnica, a importância desse documento como um documento de instrução realmente do protótipo. Sobre o questionamento que eu fiz, né, por que não se ensina nas escolas, por que no mercado não se trabalha uma linguagem comum, informações precisas da concepção do produto, as respostas que eu encontrei no decorrer da minha pesquisa, primeiro, essa questão da ABNT não ter uma orientação para o desenho técnico de moda, complica a gente também ter uma linguagem, um acordo em comum. Além disso, né, cada instituição trabalha com uma metodologia, né, as instituições locais, então também não há um acordo de, por exemplo, na disciplina de desenho técnico, qual que é o método que se deve trabalhar o desenho técnico, como se deve abordar a ficha técnica. Cada professor trabalha uma metodologia, não existe um processo claro, um acordo em comum, uma linguagem comum dessas informações. E também, assim, eu deixo claro que essa pesquisa, ela contribui para o campo do design de moda, que é uma área muito nova, e ela propõe, mas ela não está engessada, né? São provocações que eu estou trazendo aí para vocês, que está à margem aí, né, de desdobramentos de outras pesquisas, e quem sabe até uma possível norma da BNT para a nossa ficha técnica, já que as outras áreas, outros campos, como da arquitetura, design de produto, mecânica, existem normas da BNT, por que a nossa área ainda não tem? Talvez a resposta seja porque os cursos de design de moda são cursos novos no Brasil, né? A primeira instituição de ensino surgiu em 1986, que foi a Santa Marcelina, depois foi a Embi Morumbi, em 1989, ou seja, são cursos muito novos, então ainda estão em processos de adaptação e até mesmo mercado. Quem sabe, né, no futuro a gente consegue estabelecer um acordo para essas fichas técnicas e não fazê-las de formas aleatórias. É isso, espero que tenha contribuído. Estou aberto aí a perguntas, indagações, provocações sobre a proposta da temática de hoje. Essas são as minhas referências biográficas que eu trabalhei durante a tese. Rodrigo, obrigada, muito interessante o seu estudo. Eu vou esperar o pessoal fazer as perguntas. Fiquem à vontade, gente. Uma pergunta? Mais alguém? Pode ser você também, Clarissa. Para a gente questionar, então, aí, esses processos. Até para saber como que de repente, na instituição, no IFE, no IAE, no Cefet. Hoje, no Cefet, os professores adotaram essa ficha técnica da minha tese. A gente vem trabalhando com ela, uma vez que ela realmente ela é esclarecedora. Também não é engessada, né? Ela pode ser alterada, podem acrescentar mais alguns itens, se acharem necessário, ou até mesmo excluir alguns itens, né? Ela vem para ajudar o processo. E a intenção das cotas, se a gente deixar as cotas, facilita tanto o processo de modelagem, facilita tanto o processo produtivo. Um questionamento que já me fizeram, né? Mas como que o aluno ou o profissional consegue estabelecer essas cotas? Olha, o primeiro exercício que eu fiz com meus alunos, né? Virar a peça do avesso, que eles já têm em casa, as mulheres principalmente, têm um vestido em casa, um modelo parecido para poder ser confeccionado. Tirar medida desse modelo,
Então, a gente começou a adotar essas cotas com peças que já existiam, né, para eles entenderem. Lógico que também, como eu falei na pirâmide pentagonal, a gente não está engessado aqui em seguir de forma linear, no sentido horário, a minha pirâmide. Quando a gente percebeu que, por exemplo, no protótipo, que tinha um problema na ficha técnica, a gente tinha que voltar na ficha técnica e fazer a correção. Da mesma forma que eu comentei com vocês, você percebeu que há um problema no processo criativo, a gente volta aqui para os insights ou pelo pensamento criativo. Não é um processo engessado, mas sim um processo que abre margem para poder voltar às etapas anteriores que foram feitas. Não é linear, a gente não tem que pensar aí, falar no pensamento cartesiano, vamos seguir e ir embora. Não, se tiver que voltar, a gente volta. E se todos os alunos tiveram sucesso, né, também que é uma pergunta que me fizeram, não, nem todos os alunos tiveram sucesso com a ficha técnica. Até porque o estudante ele tem que se preparar para a frustração. Há um processo durante o desenvolvimento do protótipo, ele fica bem diferente do desenho que foi projetado. E essa frustração, ela faz parte também do processo de ensino-aprendizado durante a graduação. Até para ele perceber, né, que alguns detalhes, alguns projetos funcionam no papel e quando vai para a realidade não fica esteticamente interessante ou não veste de acordo com o que ele pensou. E isso faz com que a gente, né, aprenda também no papel de docente. Esse processo do errar faz parte desse movimento do ensino-aprendizagem. Alguma pergunta? Ninguém tem dúvida? Oi, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Emily. É a Emily, tudo bem? Tudo. Estou aqui, vou fazer uma pergunta para você que até, assim, entra um pouquinho na minha pesquisa, né, que eu estou desenvolvendo, que é sobre as metodologias. Você falou muito sobre as metodologias do design industrial e a metodologia de projeto do design de moda. Isso. Você acha que essa aproximação, né, dessas duas metodologias, ela não geraria assim, uma terceira metodologia de criação? Porque eu cheguei a pensar nisso. Se, por exemplo, a gente unir a do design industrial com a do design de moda, cria-se uma terceira metodologia de projeto, que seria talvez o design industrial de moda, digamos assim. O que você acha disso? Você acha que isso é possível, de existir um terceiro tipo de design aí surgindo? Então, primeiro, a pirâmide é uma metodologia, né? É uma abordagem metodológica, que é assim que a academia gosta, que a gente chama. É uma abordagem metodológica, tem que ser essa expressão. Eu acredito que a gente precisa cada vez mais aproximar do campo do design industrial. Eu gosto de contar uma história, porque o pessoal aí que tem a minha idade sabe dessa história, mas a turma mais nova não conhece. A trajetória da moda no Brasil, nos anos 80, 90, não era design de moda. A profissão chamava-se estilista, e os cursos chamavam estilismo. Lembra, Clarissa? Os cursos tinham o título de estilismo. Sim, sim. Depois, a partir do ano de 2004, foi feita uma reunião, a Doroteia Pires, né, que é a autora daquele livro, Os Olhares Diversos, um livro que é referência da área do design de moda. Essas reuniões e provocações por meio de congressos fez com que a moda viesse para o campo do design. Então, tudo é muito novo, essa trajetória. Aí os cursos começaram a ser chamados de design de moda. E depois houve novamente uma separação, né? A partir de 2009, 2010, 2011, o MEC pediu para separar, assim, os cursos que são design de moda e os cursos que são moda. Porque os cursos que são moda têm uma abordagem mais ampla da profissão. E do design de moda que forma realmente o profissional designer. E aí, o que a gente tem que pensar sobre isso? Nós temos que aproximar do campo do design. Por quê? O campo do design é onde está ali a fonte, o conhecimento, as referências para a gente projetar. A gente não tem que distanciar, a gente tem que cada vez mais aproximar.
Então, Emily, a proposta de trazer novas abordagens, esses autores aqui eu pesquisei, são autores que trataram desde a década de 80 até 2012, né, como vocês podem ver nas referências, metodologias de processos de produtos, de design. E esses que são os mais recentes do campo do design de moda. Quando a gente cruza as informações, são muito parecidos os processos produtivos. Aliás, os processos criativos e produtivos. Eles não são distintos, eles não são separados, eles não são, não tem uma novidade. Aliás, Baxter é super referenciado no campo do design de moda. O funil de Baxter sempre é citado como uma referência para o processo de desenvolvimento de produtos de moda. Gosto também muito do Murali, que traz também uma referência aí de como que desenvolve passo a passo. O Loba também é outro que a gente gosta muito, né, nesse sentido. E na moda no Brasil, a gente tem como a grande referência a Trento, né? A Trento é realmente que esclarece os processos produtivos. Isso desde do primeiro livro dela, lançado, se eu não me engano, no ano de 2003 ou 2004, que é a grande referência no processo de desenvolvimento de coleção. Parece, eu não consigo ver quem levantou a mão, mas se eu não me engano, é a Débora. Agora eu estou vendo. Então, Emily, será que eu te respondi que a gente tem que, sim, desenvolver métodos, que a gente tem que aproximar essas metodologias? Sim, sim, com certeza, Rodrigo. Concordo plenamente com você. A gente tem sempre que somar, pegar o que é o melhor ponto de cada um desses processos, dessas metodologias que vêm aí do design, para se criar cada vez melhor. Não é isso? Concordo plenamente com você. Obrigada. Olha, é apaixonante estudar essas metodologias do campo do design, porque você começa a perceber semelhanças entre os processos e vai vendo melhoras, né, de como nos últimos anos esses últimos autores eles melhoraram o processo de produção do protótipo. É que o protótipo do campo do design de produto parece, né, que ele é mais rígido ou mais sério. Essa que era a minha inquietação. E parece que nós, do campo do design de moda, a gente faz algo mais solto, de qualquer jeito. Se não der certo, vai para o canto da fábrica, vira SLD. Penso também que pode ter uma relação com o material. Você não acha, por exemplo, assim, pelo fato do design de produto ele trabalhar com materiais, digamos assim, mais rígidos, seja ele o metal, o polímero, ou madeira, ou outro tipo de material, e nós trabalhamos com tecido, que é um material mais livre, que nos deixa mais livre. Você acha que pode ser isso? Eu acho que pode ser isso, e também pode ser o descaso que sempre tiveram com a moda, né? Sempre julgaram a moda como algo leviano, como algo... sempre assim, olhavam para a gente como algo assim, você faz design de moda? Isso no passado, né? Você é estilista, né? Era algo assim, parecia que não se dava muita importância para a profissão. A pessoa poderia ter uma graduação ou fazer um curso livre. E isso que passou a ser levado mais a sério, tenho percebido, nos últimos 15 anos. Quando a indústria da moda, né, 15, 20 anos, começou a ditar moda, o Brasil começou a virar referência de moda fora daqui. Então, isso fez com que as universidades de design de moda enchessem de alunos, gente interessados, porque viu que é possível criar uma moda com DNA, com uma identidade brasileira, e, além disso, fazer um produto realmente aí de qualidade, com valor agregado da mão de obra, do trabalho manual, que é uma característica da nossa cultura. E tudo isso chamou atenção até para outros campos de design. Eu falo isso porque da questão do preconceito que a gente tinha no passado, porque colegas que fizeram mestrado nos anos anteriores comentaram comigo de como eles sofreram preconceito dentro de um curso, de um mestrado de design, por ser design de moda, assim. Não percebia, muita gente não reconhecia que design de moda pertencia ao campo de design. Achávamos que estávamos usando
a palavra design, assim como o design de sobrancelha usa para poder se dizer que é um desenhista de sobrancelha, né? Só que a gente está falando de outra história, a gente está falando de um projetista, a gente não está falando de desenhista. A minha discussão aqui, quando a gente traz a ficha técnica, a gente está falando de uma pessoa que vai projetar o produto. É por isso que a gente está trazendo o design, aliás, a moda para o campo de design. Débora, a sua dúvida? Oi, Rodrigo. Boa noite a todos. Provocação. Boa noite. Primeiramente, gostaria de te parabenizar pela proposta, né, a sua feliz proposta aí, que a gente tem que ir, né, principalmente as pessoas envolvidas mais diretamente nos cursos de design de moda, pensar além da parte da criação, mas essa parte dá esse caráter mais técnico, né, para os cursos de moda, e eu fico muito feliz da sua dedicação para esse instrumento aí. Eu queria te perguntar, na verdade, é assim, eu vi que você falou que, por exemplo, os processos de pilotagem, eles às vezes demandam uma revisão da ficha técnica, né? E aí você falou que não é um instrumento rígido, que é um instrumento flexível, que pode ser, não é engessado, que pode ser repensado. Eu queria te provocar, assim, de que você falasse quais são os outros processos que levam à revisão, que poderiam levar à revisão dessa ficha técnica, como, por exemplo, eu fiquei pensando no caso das lavanderias. Existe algum tópico dentro da ficha técnica que pode explorar isso? É um adendo? Porque nem todo produto, ele demanda uma lavanderia, mas e os que demandam? Existe foi pensado ou isso é feito à parte? Queria que você falasse um pouquinho disso. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigado, eu. A gente chegou a produzir jeans também na época desse protocolo experimental. Primeiro, como eu falei, se você percebeu o problema na ficha técnica, aliás, no protótipo, né? Vamos falar assim da lavanderia. Lavanderia é muito complicado, né? Eu comentei com vocês que a minha história no jeans, o grande problema que a gente sempre teve em trabalhar com pedido envolvendo jeans é que as lavanderias nunca acertavam as cores das lavações dos jeans. Então, é um problema, sim, né? Vamos pegar ali um problema de modelagem. Se você também encontrar um problema de modelagem, a gente vai ter que rever essa ficha técnica e alterar as cotas, as dimensões ou a vista explodida. Mas se você encontrar um problema do desenho, por exemplo, o desenho está um pouco sem graça, o conceito dele não está comercial, no caso, se for uma indústria, ou então não está tão conceitual, a gente tem que voltar aqui nos insights e ideias. Se a gente voltar nos insights e ideias, a gente provavelmente vai ter que voltar nos pensamentos criativos, que é o caderno de processos, que é o sketchbook, os painéis. É importante sempre retornar. Então, assim como o Buder, a gente trabalha com feedbacks, né? Ou seja, a gente volta na pirâmide, sempre em uma das laterais da pirâmide, dentro do processo, tanto produtivo quanto criativo. Com relação à parte da ficha técnica, a gente tem aqui, ó, a parte de beneficiamentos, né, onde você pode colocar o tipo de lavação, né, no caso de jeans, Stone, Super Stone, Delavé, eles têm umas expressões engraçadas, né, sujinho, né, rasgado. Lógico que também eu acho importante você escanear e colocar aqui um mostruário de como que você quer essa lavação. Então, existe também essa parte na ficha técnica que você pode utilizar para poder apresentar o tipo de lavação. Mas eu vivenciei muito isso, né, com meus pais. Como comentei no início da palestra, da exposição do workshop, eu nasci numa fábrica de jeans, então as lavações eram problemas, porque o problema não é só a lavanderia. O tipo do fabricante altera, né? Então, se você compra o jeans da Cedro, ou da Cachoeira, ou da Santista, cada um, por mais que você fale, eu quero um Super Stone, nesses 3 tipos de jeans, de fornecedores diferentes, eles não vão ser fiéis. O resultado não vão ser fiéis. Os resultados vão ficar um pouco diferentes, um tom a mais, um tom a menos, por serem fornecedores diferentes. Fios diferentes, né? Tecelagens diferentes, processos maquinários também alteram tudo isso. Então, o jeans tem essa questão aqui, que você pode apresentar em beneficiamentos, e pode também aqui no final da ficha técnica descrever. Será que eu consegui te responder?
Débora. Sim, Rodrigo, perfeitamente. Muito obrigada. Obrigado, Will. Então, assim, a proposta é vocês pensarem realmente nas fichas técnicas que vocês vêm trabalhando, né, tanto no mercado quanto no trabalho de TCCs, e levar a sério esse projeto, porque eu acredito que a gente volta lá naquela reflexão, né, que Loba, né, é um projeto, a gente está falando de um plano para a solução de um problema determinado. Então, o design de moda, ele é um projetista. E se ele é um projetista, ele tem que realmente esclarecer todas as informações precisas para poder orientar como que vai ser feito esse protótipo, e não deixar de forma aleatória. Se eu não me engano, acho que a Clarice também, tem mais alguém que levantou a mão, eu não consigo visualizar aqui, eu estou vendo só meu slide. Na verdade, eu ia pedir para alguns dos alunos aqui que estão fazendo o TCC, ou que já fizeram o TCC, para eles falarem como que foi, né, eles passaram por esse processo, ou estão passando, e viram esse processo aí. Eu queria que eles dessem o depoimento deles, assim, de como... o que eles acharam, né? Como que qual a diferença, o que eles viram assim de positivo, que a gente poderia acrescentar. Aí aqui eu acho que quem fez, eu sei que é a Tatiana e a Isadora. E quem está fazendo, acho que Vinícius, você está fazendo? Acho que o Vinícius está fazendo. A Ana Paula acabou de sair aqui. Não sei quem mais. Deixa eu ver. Porque realmente a gente passou por uma transformação aí no nosso TCC, mudou bastante coisa. E até eu, como eu não orientei ninguém ainda, porque eu tive de licença, e aí agora que eu estou voltando, estou lendo alguns TCCs e estou vendo uma diferença muito grande, sabe? A gente já não tem mais desfile, né? Mesmo não por causa da pandemia, antes mesmo a gente já não tinha o desfile. Que eu não sei como é que é vocês têm desfile? A gente, no técnico a gente tinha desfile, mas agora, também com a pandemia, a gente, no caso não sou eu o orientador, é a professora Bu, né? A Maria de Lourdes. Ela tem trabalhado com produtos de moda, ou seja, a criação de uma revista, de um catálogo, de uma vitrine, de diversos produtos de moda. Então, porque antes era muito focado no produto vestuário, e agora abriu o leque, porque o curso é produção de moda. Já o superior... muito legal. O superior a gente trabalha o superior faz 4 coleções, porque é uma graduação de 4 anos, né? Eles fazem, no 4º período, a coleção conceitual, depois eles fazem a comercial. No 5º, no 6º período, eles fazem uma coleção de design sustentável. E no 7º e no 8º, eles fazem uma coleção de acordo com a afinidade temática, produto que eles quiserem. Eles podem fazer de acessórios, de calçado, ou de festa, de noiva, de acordo com o que eles quiserem. Não é muito engessado. Isso aí seria um bacharel de 4 anos. Não. Essas que vocês fazem a cada período é projeto integrador. Isso, a gente chama de projeto interdisciplinar. Isso. A gente tem também, a gente fez até como disciplina, mas essa disciplina ainda também está meio confusa de como a gente vai levar. Então, assim, a gente está passando por várias transformações no curso, e realmente é bem diferente, assim. Então, eu queria que alguém desse depoimento. Vinícius, você está aí ouvindo? Fala aí, por favor. Ou Isadora. Acho que está todo mundo meio assustado ainda, Rodrigo, por causa do vírus. ataque. Aí a gente está meio assustado Mas não difícil. Isso nunca tinha acontecido também, mas alguém pode ter pegado o link e colocado um vírus. Sim. O Natan falou que ele não está fazendo. Você está fazendo, Natan, o TCC? Pois é, eu acho que aqui, então, agora não tem ninguém. Então, eu já fiz tem mais de ano, então eu não lembro os detalhes mais. Mas, assim, olhando a ficha técnica que está agora na tela,
acho que está bem próximo do que a gente foi instruído a fazer com a mudança, né? Não era assim, aí com a mudança a gente teve que definir, igual eu, no meu caso, estamparia, então eu tive que definir, colocar um segmento da ficha técnica, uma partezinha lá, a estampa que eu ia aplicar na peça. Não lembro da instrução de lavagem, por exemplo, que tem na peça aí, desse modo. Mas eu lembro da composição, a cor, né, o consumo, tudo isso tinha, assim. E aí, assim, pelo que eu me lembro do TCC antes de eu fazer, a ficha técnica era bem mais enxuta, assim, mais concisa. E aí, com a mudança, a gente teve que detalhar bem mais os processos e adicionaram várias sessões também, diferentes. Então, acho que ficou mais completa com essa mudança que teve no ano que eu formei, que foi 2019. Ótimo. Entendi. A Fabiana está falando aqui, ó. Isso. Mesma coisa. O Fabiano ensinou essa disciplina para mim e está bem parecido mesmo com o que ele aplicou com a gente. Excelente, né? A gente, quanto mais esclarecer a ficha técnica no processo de prototipagem, facilita a comunicação entre todos os setores da indústria. Porque a gente tem que se preparar para o mercado, a gente simula na graduação, nos cursos técnicos, a realidade de mercado. E já que a gente está simulando a realidade de mercado, a gente tem que trabalhar com uma possível ficha técnica que atenda o mercado. E assim, Isadora, e também comentando do Fabiano, Clarice, que eu escuto muito também, assim, essa semana uma aluna comentou que na indústria que ela está, ela não consegue implantar a ficha técnica. Ela acha um absurdo. Eles pegam, assim, um modelo de uma revista e já começam a modelar, e a partir da modelagem já faz a piloto. Eles acham desnecessário a ficha técnica. Só que a gente tem que lembrar que, além de ser um instrumento, né, para orientar o processo produtivo desse produto, ele também é um memorial. Isso evita retrabalho. Então, assim, quando eu proponho até a modelagem, né, como vista expandida aqui, a vista explodida do produto, para facilitar que futuramente, quando tiver que modelar novamente, se não tiver esse arquivo, né? Teve aluno que teve o apoio lá do Rafael, que é do Senai, que contou que essa parte aqui, por exemplo, feito na Audace, de como isso também facilita, você fazer já toda essa parte aqui no programa Audace e ter esse arquivo desse documento. Já que é um protótipo que deu certo e entrou em linha de produção, se você arquivar, isso facilita e também evita aí o retrabalho de ter que fazer, porque alguns modelos, algumas modelagens, elas se repetem. Passa 2, 3 anos, a gente vê novamente essas peças. Aí, se você tem esse arquivamento de produtos, de fichas técnicas, facilita muito na hora de produzir uma coleção. Principalmente uma coleção aí média, né, ou uma coleção grande de uma indústria, já que demanda inúmeras modelagens, inúmeras prototipagens. Se você já tem um protótipo que deu certo, uma ficha técnica que acompanha de coleções anteriores, vai facilitar muito o trabalho de vocês. Isso que você falou da empresa, eu participei de um projeto de extensão que a gente interagiu com empresas aqui da região e eu vi bastante isso. Assim, não só com a ficha técnica, na verdade, com o processo também que a gente aprende na faculdade, da ordem, né, do projeto de uma nova coleção. Muitas empresas não aplicam esse processo que a gente aprende, que é o processo mais lógico, né? Muitas delas, como você falou, vão em revista, já pegam uma peça pronta e copiam a modelagem. Então, tem muito isso. É um processo meio desorganizado, não tem muito uma ordem lógica na empresa, enquanto a gente aprende já essa ordem que faz sentido. Assim. A instituição de ensino, Isadora, ela tenta aproximar da indústria, né? E propor uma forma de organização, de planejamento e de sucesso. Se a indústria, agora sim, a gente também tem que refletir e olhar os dois lados da moeda. Se a indústria
deu certo naquele modelo que ela trabalha, ela consegue se organizar, a gente até não tem o que questionar. Mas a gente acredita que estes caminhos que a gente propõe na sala de aula para vocês é o caminho mais coerente, porque já são cases de sucesso, autores que abordam esse caminho do processo de desenvolvimento, criação da coleção. Eu sei do que você está falando, o aluno, né, quando ele vai para o mercado, ele forma, ele não tem o tempo que ele tem na sala de aula para o processo criativo, a não ser que ele vai fazer hora extra ou trabalhar em casa no fim de semana. Você acha que na indústria você vai ter tempo para fazer os painéis bonitinhos, o caderno de processos criativos? Você, para fazer isso no tempo que você está lá trabalhando e não der resultado, você é demitido na próxima semana. Então, lá é muito imediatista, né? Eles querem que você faça o produto para ontem. E aí, eles não vão esperar você se inspirar, desenvolver. Isso eu falo a maioria das indústrias que trabalham com confecção, produto entrega, que vende produto em quantidade aí, e não foca uma coleção temática, conceitual. Já essas indústrias que têm esse tempo, entendem o trabalho do design, elas estão de acordo com o que a gente instrui para vocês, o que a gente ensina no processo criativo e o processo produtivo. Elas estão de acordo em aceitar você ter o pensamento criativo, o pensamento projetual, os seus insights, as suas ideias, o seu tempo para isso, né? Porque isso não surge por acaso, também não é nenhum dom espiritual, divino. Isso vem por meio de recursos chamados instrumentos, como pensamento projetual e criativo. Você precisa fazer pesquisas imagéticas, sensoriais, trabalhar os 5 sentidos para chegar a esses insights. Eles não surgem da noite para o dia. É nas conexões de ideias que você vai chegar a um produto autoral, que você vai chegar numa ideia inusitada para a indústria. E isso precisa ser realmente de tempo que, normalmente, eles não vão te dar. Eles não vão esperar. Eu falo a maioria que trabalha com essa pronta entrega, com o vender, com o gerar lucros, né? Já aquele design que normalmente trabalha com consultoria, desenvolve coleção a partir do seu espaço, normalmente eles têm um pouco mais de tempo para poder trabalhar esses pontos. Pensamento projetual, criativos, insights, né? E esse já tem mais tempo, mas se você é contratado para trabalhar no chão de fábrica, você passa por todos os setores e não fica apenas ali no processo criativo. Rodrigo. Completamente. Rodrigo. Oi. Denis, desculpa o atraso aí, desculpa o atraso. Tranquilo. Tô aqui em Passos. Manda um abraço a Patrícia aí. Mando sim. É interessante frisar, né, Rodrigo, que quando a gente está em sala de aula, a gente tenta apresentar um cenário, né? E esse cenário a gente tenta fazer com que ele seja o mais perfeito, né, dentro do que a gente vem estudando e pesquisando e julgando como correto. A questão toda é que vocês, enquanto alunos, né, e até mesmo a gente, enquanto aluno também, na hora que a gente chega dentro da empresa, o nosso sucesso vai se dar à medida que a gente consiga dosar essas informações dentro do cenário que é apresentado ali para mim dentro da empresa, né? A ideia é que na hora que apareça os problemas ali, através desse repertório que é criado dentro da escola, que é criado, né, pela pesquisa, que você consiga aplicar aquilo de forma coerente e correta dentro daquele modelo. A gente tem um mercado, né, que 97% são compostos de micro e pequenas empresas. Então, o profissional de moda, provavelmente, que forma nas nossas escolas, vai para trabalhar nesse mercado, né, e ele vai ter que se desdobrar em todos os sentidos para conseguir atender essas demandas. A grosso modo, a gente pode falar assim, olha, ter uma tecnologia CAD para fazer modelagem é interessante, mas a gente tem que perceber se essa empresa a qual eu trabalho está preparada para receber essa tecnologia CAD. Então, essas informações, esses processos, a gente, enquanto professor, enquanto pesquisador, tenta chegar o mais próximo possível do que seria o ideal, e aí, na hora de ir para o mercado, o aluno também tem que ter bom senso na aplicação desses conhecimentos, né?
há um descompasso, né, Denis? Ainda há esse descompasso entre a indústria e o mercado, e a instituição de ensino. Porque a gente tenta trabalhar, né, conforme a gente tem o conhecimento dos autores, nosso aporte teórico, como as grandes indústrias fazem, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Tem também como referência, né, eu fiz algumas visitas, e o Denis também teve essa oportunidade, em Universidade de Lisboa, na St. Martin, em Londres, para entender um pouco o processo criativo e o processo produtivo de uma coleção. A gente não faz nada diferente do que eles fazem lá. É o mesmo processo no ensino de planejamento, desenvolvimento, criação e prototipagem de uma coleção. Só que quando o aluno vai para o mercado, ele depara com essas questões, assim, indústria que não trabalha com ficha técnica, gente que copia o que está na moda da revista, ou que a blogueira acabou de vestir, a blogueira X, a digital influencer, acabou de vestir no Instagram. Então, ele trabalha muito com a questão do imediatismo, né? Ele precisa lançar a cor da próxima semana, o shape que ele acredita que vai vender, que é a cara do público-alvo, ou com que personagem X vestiu. E essa questão da indústria ainda seguir muito modismo e não de uma moda autoral, é o grande impasse, porque a instituição de ensino, ela quer ensinar para vocês como que faz uma coleção autoral, como que você faz uma coleção a partir de uma temática, do seu DNA, do que você acredita como processos criativos e produtivos, né? E já o mercado quer fazer aquilo que está vendendo hoje. Então, esse descompasso é o que faz, muitas das vezes, quando o aluno vai para o mercado, ele tem que se adaptar à indústria e muito do que ele aprendeu na instituição de ensino, ele vai ter que colocar lá no cantinho, para que um dia, quando ele tiver a marca dele, poder trabalhar. Isso eu vivenciei com muitos ex-alunos, de eles reclamarem, né, desse descompasso que existe entre o que se ensina na academia e do que se realmente pratica no mercado. E não adianta a academia querer se aproximar do mercado, a gente ensina coleções comerciais, como se faz coleções comerciais, mas até a forma que eles fazem a coleção, né, uma coleção comercial, eles trabalham muitas das vezes no sentido do plágio, né, de copiar do que a outra marca que é parecida com a marca dela está fazendo, o que ele acredita que é moda, o que saiu na revista, o que apareceu no Instagram do digital influencer X. Ele trabalha muito ainda com essas ideias do que é moda, né, que para nós que estamos estudando, a gente vê muito mais como modismo do que moda. Moda é muito mais que isso, né, você criar realmente uma nova forma de vestir o homem ou a mulher. E essa nova forma de vestir o homem e a mulher depende de todos esses processos que a gente comentou aqui e dessa formação acadêmica. Você concorda, Denis? Com certeza, com certeza. E esse descompasso é extremamente interessante. Só contar uma historinha rapidinha de uma situação que aconteceu com uma ex-aluna nossa, do Cefet, em que ela foi trabalhar numa empresa que tinha o CAD, e aí ela estava atravessando problemas, e eu estive lá visitando para tentar auxiliá-la, né, no desenvolvimento do trabalho dela, aluna nossa do técnico, e aí foi interessante que a empresa não sabia quais eram os pré-requisitos para se trabalhar com CAD. Então, esse descompasso, ele acontece, né, não só da escola com a indústria, mas também da indústria com a escola, né, de não saber quais são as atribuições até do próprio profissional que está ali executando determinado trabalho, né. Então, os ruídos, eles estão em todos os lugares, em todas as áreas, e aí os alunos vão ter que ter essa maturidade de entender até onde eles podem ir, onde eles podem avançar para conseguir ter sucesso dentro daquilo que eles estão desenvolvendo. Eu acho que o Brasil ainda se resume muito, né, à indústria da moda brasileira. Eu falo que é um polo, eu já convivi com vários produtores, se resume muito no jeitinho brasileiro de fazer as coisas. E as pessoas que preferem o jeitinho brasileiro, elas enxergam a gente, né, que gosta de uma ficha técnica, que gosta de um processo criativo, de um processo produtivo,
como pessoas metódicas. E as pessoas metódicas não são bem-vindas nesse cenário do jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro, assim, faz desse jeito ali, que é mais rápido, né? Então, assim, eu imagino, Denis, que quando você fala assim, que não é qualquer indústria que está preparada para o CAD, até tem que ser analisado o processo produtivo dessa indústria, né? Não é realmente qualquer indústria que é preparada para o CAD, né? Nesse sentido. Sim. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, planar uma experiência, alguma provocação? Quando é que você vai transformar em livro? Nossa, Denis, se não fosse a subcoordenação... E a coordenação que terminou em janeiro, né? Dava. Eu vi a Lucília falando, né? A gente passou o dia todo junto, ontem. Então, pessoal, eu espero que ter passado para vocês esses meus questionamentos, indagações, né? Ao vivenciar essas comparações, tanto do campo do design de produto e com design de moda, e tentar trazer o nosso campo, que é o design de moda, para o design de produto, possa ter esclarecido e provocado vocês de alguma forma, e que isso possa se tornar também, né? E se a pesquisa aqui não está pronta, ela está em andamento, quem sabe vocês aí possam dar continuidade. A minha tese está disponível online, só digitar tese Rodrigo Bessa, vocês localizam a minha tese, e puderem também dar uma lida lá, para poder investigar, saber mais, né? Se tiver curiosidade de entender um pouco esse aporte teórico que eu apresentei para vocês, que aqui é um trailer, né? De aproximadamente 150 páginas, só de aporte teórico. A tese tem quase 300 páginas. Então, aqui é um trailer. E vale muito a pena, até para quem tem interesse de saber mais dos processos criativos e produtivos do campo do design, as metodologias que são usadas e do design de moda, os autores, como eles abordam. É quase que um resumo aí de vários autores, nessas 100 páginas que eu faço esse levantamento como aporte teórico. Muito obrigado, Clarissa, pelo convite, fiquei feliz. E também fico feliz dessa nossa parceria entre o IFE Muriaé e o Cefet Campus de Divinópolis. Rodrigo, muito obrigada. Essa parceria, com certeza, vai durar muitos e muitos e muitos anos aí pela frente. É muito bom ter você. O grupo também, né? Assim, nossa, foi um achado. Foi muito bom participar, né? E muito obrigada mesmo. Tem que virar livro, né? Precisa virar livro. Quando tiver um tempinho, né? É interessante que isso passe para o maior número de pessoas possíveis, né? E quero agradecer a todos que vieram, né? Voltaram para o segundo link, para a segunda parte. Desculpe aí pelo transtorno, né? Mas essas coisas realmente às vezes ficam fora do nosso controle. Mas graças a Deus deu tudo certo. Muito boa apresentação. Obrigada a todos. Um excelente final de semana, um excelente fim de noite aí para vocês. Obrigada, gente. Larissa, Obrigado. vamos tirar uma foto. Vamos tirar foto. Liguem aí as câmeras, por favor, para a gente tirar foto, para a gente postar. Obrigado aí, pessoal, que assistiu, os alunos, os profissionais, professores. Muito feliz aí de participar com vocês. Espero que depois da pandemia eu possa visitar novamente o campus de Muriaé. Já estive lá. Ai, tomara, pois é. E também vocês estão todos convidados, quando a gente puder, né, vacinados, voltar e visitar aqui nosso campus. E a gente faz um evento, que é o Senged, que Clarice nos apresentou ano passado e foi até premiado, né, a revista de vocês, a gente ficou encantado, a gente recebe sempre, e a gente gostaria depois de a gente conhecer vocês pessoalmente, quando todos nós estivermos vacinados. Sim.
fazer uma parceria em Moda Collab com vocês também, tomara. Isso, vamos sim. Muito obrigado. Obrigada. Parabéns pelo evento. Tiraram print, gente? Tiramos print. Parabéns pelo evento. Obrigada, gente. Um abraço a todos. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Um beijão. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada.